sintonizar mesmo. Vamos iniciar? Meu nome é Gleison Ribeiro, eu tenho 53 anos, sou casado, tenho duas filhas, Michele e Milena, filhas hoje já 23 e 20 anos. E graças a Deus, né, agradeço a Deus por todas as coisas. Estou empresário hoje, sou aluno do Piorano, 10 em 1. Fiz algumas outras mentorias, como o Tiago Fonseca, como Daniel, um que fala sobre dropshipping. Fiz uma com dólar, né, Tiago do dólar. Então, no início do ano, eu fiz bastante mentoria. Eu vou estar falando sobre isso também, sobre a gente falar de foco. Mas hoje a gente vai falar sobre liberdade. Por que que nós vivemos presos? Por que que nós nos aprisionamos a nossa vida inteira? E por que que nós permitimos isso em nossas vidas? E eu acredito que para que essas coisas, ou para que isso inicie, nós temos que encontrar uma coisa que é primordial: propósito e princípios. Eu vou falar muito sobre propósito e princípios. E para iniciar, eu gostaria de estar colocando aqui uma pequena música, uma melodia, para que a gente pudesse refletir sobre o nosso eu. Eu acredito que o princípio das coisas ela está na criação. A gente vê a criatura querendo se manifestar sempre à frente do Criador. É como se algo que foi criado tivesse forma própria, tivesse vontade própria. Nós temos, porque nós temos consciência. Mas Deus tem um objetivo maior nas nossas vidas. E até que nós encontramos esse objetivo e essa fundamentação na nossa vida, nós ficamos procurando, nós ficamos andando sem sentido e sem direção. Porque nós queremos imprimir em nossas vidas o nosso querer. Porque nós nascemos e até que a gente sintonize o espírito, a alma, o corpo, a gente fica procurando. Até que a gente é direcionado e a gente encontra. Então, eu vou iniciar hoje. Vou colocar uma pequena oração, uma pequena música, só para a gente refletir um pouco e entregar um pouco, que a gente costuma entrar para as lives meio assim: o que que eu vou ouvir hoje? Lá vem aquele cara falando a mesma coisa. Lá vem aquele cara falando aquilo que eu estou cansado de ouvir. Lá vem ele falando aquilo que eu estou cansado de fazer e não dá certo. Então, eu creio que primeiro, para a gente conseguir qualquer coisa, nós temos que nos desvaziar de nós mesmos. Nós temos que aprender a ouvir realmente, porque Deus, ele já fez tudo em nossas vidas, né? Nós que dependemos acessar. O acesso, ele é livre e 100%, 24 horas, mas nós não fazemos isso. Então, eu vou colocar aqui um pequeno fundo. A palavra chama Liberta-me de mim. Só para você... Tá ouvindo aí? Dá para ver? Tá claro o áudio? Abaixo. Abaixo? Pode aumentar bem. Tudo. Sem tua graça, o que seria? Isso fala muito da gente. Nós costumamos pensar, fazer,
projetar. E a gente faz o que a gente não quer fazer. Mas o que a gente quer fazer, a gente acaba não fazendo. E o propósito, ele está na raiz da nossa vida. Mas nós insistimos em buscar. Só um minutinho, gente. Só botar o celular para receber mensagem. A gente insiste em buscar a nossa vontade. Só um minutinho. Então, a gente deve achar nosso propósito ficando dentro de nós mesmos. Às vezes, cada um procura o propósito em coisas, em objetos, em riqueza, em trabalho, em família, em filhos, em esposa. E aí começa a misturar propósito com felicidade, com sucesso, e vira aquela bagunça na vida. E Deus, como Criador, ele é muito mais simples. Ele quer muito menos da gente. Ele quer só o coração. E às vezes a gente empilha aquela dificuldade toda, sai do propósito, sai do caminho, sai da estrada e faz um monte de loucura. Mas Deus não quer nada disso. Você viveu um ano inteiro, correndo atrás de prejuízo ou correndo atrás de sucesso. E às vezes nem ouviu a voz de Deus. E nem ouviu, sua filha estava te procurando, querendo a sua atenção, a sua esposa queria a sua atenção, e você preocupado, você é um sucesso, vou ter dinheiro. O objetivo era bom, mas o ouvido e a atenção estavam toda maluca, toda atrapalhada. Deus quer que você sempre, no princípio, Deus quer que você sempre no propósito. Não adianta você sair fazendo, sem saber a direção. Como você ouviu em várias mentorias aqui, sem se organizar, sem colocar prioridade, sem colocar planejamento. Hoje, esse ano, vivi um dos melhores anos, apesar da crise. O 10 em 1 serviu para me mudar a minha vida muito. Minha vida, esse final de ano, eu posso dizer, foi um sucesso. E muitos de vocês podem alcançar esse sucesso. Financeiramente, eu ganhei o que eu nunca ganhei. Mas como eu consigo? Devagar, 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 devagar. Errei muito. 3, 4 mentorias ao mesmo tempo. 3 notebooks, um do lado do outro. 3 no celular. Um fone no ouvido, outro fone no outro. Nada disso adiantou. Até você chegar... Olha lá, Ricardo está igual. Até você chegar num ponto e falar, espera aí, não adianta nada disso. Se eu não tiver princípio, se eu não tiver família, se eu não tiver base, se eu não tiver a esposa do lado, se eu não tiver as filhas do lado, nada disso adianta. Você está correndo atrás do vento. Correndo atrás do vento. Então, hoje a gente vai falar de como a gente alcança a verdadeira liberdade. É uma coisa que você ouviu o ano todo. O que você ouviu o ano todo? Vai cuidar da sua vida. Para de dar desculpa. Você ouviu o ano todo e continua fazendo. Continua cuidando da vida da sua mulher, continua cuidando da vida do seu filho, que já é maior, da sua mãe, do seu pai, colocando acesso para todo mundo entrar no seu coração. E deixa com que as pessoas consigam tirar você do seu foco, tirar você da sua concentração, da sua paz, da sua liberdade. Essa liberdade que Deus te deu, Ele te deu para ter sempre.
Só que a gente opta por tomar conta da vida dos outros. E isso é sempre. Isso é sempre. Então, a gente vai começar agora alguns tópicos que eu achei importante na minha trajetória e pode ser que seja relevante para vocês. E aí foi só uma musiquinha para poder quebrar um pouquinho o clima desse negócio maçante de ficar falando. Ok? Então vamos. Vou deixar uma musiquinha de fundo aqui, que eu acho legal. Mas não vai atrapalhar, não. Mas ela tá baixa mesmo. Só um minutinho aqui. Glória a Deus. Vamos lá. Como a gente alcança uma vida sem a prisão da nossa própria vida, dos pensamentos e dos sentimentos que a gente carrega ao longo dos dias? A primeira coisa que a gente deve ter, como foi falado aqui, é propósito. Na nossa mentoria que nós traçamos aqui, nos 7 IP da empresarialização, um dos tópicos mais importantes era propósito. Porque sem propósito, uma empresa ela não existe. Sem propósito, você não consegue caminhar. Sem propósito, você não sabe a direção que você vai trilhar. Sem propósito, você não dá valor para as coisas que acontecem na sua vida. Então, nós devemos, primeira coisa, buscar o nosso propósito. Ah, mas propósito como? Propósito onde? Você pode buscar propósito na sua vida, de qualquer forma. Mas nós foram criados por Deus. Nada mais certo do que você ir no Criador. Qual foi a regra? Qual que é o manual? Você compra um eletrodoméstico e vai ver o manual para ver como ele funciona. Nós fomos criados por Deus e não sabemos como nós devemos viver a nossa vida. Na palavra de Deus ensina tudo. Ali está toda a sabedoria. Melhora ali, acende ali para mim. Melhora a luz. Então, se você seguir a palavra e os princípios, você vai ter a direção. Mas, Gleison, eu não sou cristão. Gleison, eu não sou católico. Mas ali existem os princípios da sabedoria, da felicidade, da prosperidade. Você fica em paz, você segue o que você quiser. Mas, se você quiser ser vitorioso, siga os princípios ali daquele livro onde é proibido em vários países. Não é por acaso que a Bíblia é proibida em muitos países, porque ela carrega um segredo, ela carrega assim uma valiosa instrução, um valioso poder. Mas nós insistimos em não segui-la. Nós queremos viver a nossa vida. Queremos viver conforme as nossas crenças, conforme os antepassados que você nunca nem conhece, seu avô, seu bisavô que ensinou para o seu pai que você está fazendo coisa que você nem sabe o que está fazendo. Aí você segue crenças e não segue princípios, não segue palavra. Então você está totalmente fora do propósito de Deus. Para que você foi criado? A palavra de Deus fala que a principal objetivo é para a glória de Deus. É o objetivo de você estar nessa terra, para glorificar. Então, essa fala explica muitas coisas. A pessoa nasceu assim, ela nasceu assado, ela tem a vida assim, a vida assado. Para a glória de Deus. Não tem nada a ver com a vida dos outros. Você tem que cuidar da sua. Então, para você alcançar o propósito, você vai encontrar o propósito. Beleza, encontrei. Para mim alcançar e conseguir andar nele, eu tenho que ter os itens para que isso realize. Nós aprendemos aqui também nas mentorias que eu tenho que me organizar. Então, eu vou planejar a minha vida. E nesse planejamento, eu vou colocar prioridades.
conseguir chegar no caminho do meu propósito se eu não tiver planilhado. Nada muito cheio de esquema, muito complicado. Coisa simples mesmo. O que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer essa semana, o que eu vou fazer esse ano? E vou colocar prioridades para onde eu quero chegar. E outra, não coloque na sua vida que você vai ficar um milionário com um ano. Não vai acontecer. Só se for uma sorte. Mas a gente não está falando de sorte. A gente está falando de propósito. De você viver. Eu tenho 53 anos. Eu vou querer que a minha vida eu ganhe 10 anos em um ano? É loucura. Agora no modo de configuração. É possível acontecer? É possível. Mas não é normal. Você vai ver muitas pessoas prometendo que a pessoa vai economizar 10 anos em um. É possível, mas não é fácil. Ela tem que largar tudo e ficar inteira, o tempo todo empilhando aquilo. Ela vai conseguir, sim, se ela ficar o tempo todo. Mas você vive, você tem esposa, você tem filhos. Ah, mas isso é desculpa. Não, não é desculpa. Você tem prioridades. A prioridade é só o sucesso? Ou a prioridade é o seu coração? Ou a prioridade é cumprir o propósito de Deus? Então, nós temos que estar um pouco mais sensíveis ao que a gente ouve. Um pouco mais sensíveis onde a gente quer chegar. A gente vai alcançar, sim, a prosperidade, a gente vai alcançar, sim, a abundância, mas baseado em princípios, baseados em propósito. Né? E isso vai ser alcançado com organização. Então, se organize. Ninguém consegue fazer nada se acorda e nem sabe o que vai fazer. Ele vai andar sem rumo. Então, tenha um rumo, tenha organização. Isso foi falado várias vezes. Então, tenha o seu propósito fundamentado e coloque o alvo, coloque a organização e prioridade. Com isso, você vai dar o primeiro passo para sair daquela bagunça que está a nossa vida. Eu vou sempre me incluir, que a minha já teve muito bagunçada. Hoje, eu cuido da minha vida. Eu falo que a minha esposa cuida da dela, as minhas filhas cuidam da dela. É claro que você dá acesso à sua vida a algumas pessoas. Agora, quem cuida da vida dos outros, o que ele faz? Ele acaba sendo influenciado por pequenas coisas. Quem cuida da vida dos outros, ele fica... Qualquer coisa o ataca, o alcança. Se a pessoa ela sofreu um acidente, a pessoa acabou o dia. Se a pessoa foi desempregada, você acabou o seu dia. Só que a vida é dele, não é sua. E você fica preocupando com a vida do outro. Você não preocupa com a sua. A gente tem que amar as pessoas. A gente tem que ter carinho por todas. Mas todo mundo só vai ter o que merece. Você vai colher sempre o que você plantou, de acordo com o que você está fazendo. Então, é esse driver. Ah, Gleice, como é que muda? O que é o driver? O que é o bloqueio? O que desbloqueia? A fala desbloqueia. Você aceitar a fala desbloqueia. Eu vivi a minha vida toda com muitos bloqueios. Era uma pessoa introvertida, era uma pessoa tímida. Hoje, ainda sou introvertido um pouco. Mas eu consigo me relacionar, falar o que eu preciso falar e não estou nem ligando porque as pessoas estão pensando. Porque hoje estou, graças a Deus, aprendi na caminhada. Ninguém nasce sabendo. E ninguém tem que se preocupar com o que você está achando que eu estou falando. Eu estou falando porque está ficando gravado aqui. As pessoas vão ouvir hoje, vão ouvir amanhã, vão ouvir depois. Vai fazer sentido ou não vai fazer sentido? Mas eu estou falando que faz sentido para mim. O que fez a diferença na minha vida. Então, enquanto eu não encontrei o propósito na minha vida, que eu procurei muito tempo, que é, eu já sou cristão há algum tempo, mas mesmo assim, a gente cuida da vida dos outros. Você cuida da vida do sogro, você cuida da vida da sogra, você se preocupa com a sua mãe, que tem a vida dela, você se preocupa com o seu pai, você quer cuidar do casamento dos seus pais e não quer cuidar da sua vida. Você quer cuidar dos seus filhos que já têm mais de 18 anos, mas não quer cuidar da sua vida. Você não quer cuidar do seu casamento. Você não é homem suficiente para assumir responsabilidades. Você não é homem suficiente para fazer o que tem que fazer, como você já ouviu. Você não é violento para
tomar decisões, porque hoje em dia não se faz mais homens, faz meninos, né? Meninos que qualquer coisa corre, qualquer coisa desiste, qualquer coisa cancela. Então nós temos que saber o que queremos, saber onde queremos chegar e nos organizar para isso. Isso são uma das primeiras coisas que você vai se desprender, se libertar da prisão que a gente carrega a vida inteira de crenças. As crenças, elas são moldadas com seus hábitos. O seu hábito que você faz todo dia errado, ele vai gerar os pensamentos e os pensamentos vão gerar preocupações. A preocupação vai gerar sentimentos e o sentimento vai gravar na sua alma e você vai ficar com aquilo pilhado. Aí você tem medo demais, você tem receio, você acha que você não merece. Então, isso tudo tem a ver em, lá atrás que eu falei, cuidar da sua vida. Quando a gente passa a não cuidar da nossa vida, você preocupa com a vida do outro, como é que aquele cara está na frente, nossa, o carro dele. Você tem que modelar as pessoas, mas você não tem que olhar para a vida deles. Você tem que cuidar da sua vida. Você tem que ser melhor hoje do que ontem. Simplesmente isso. É muito mais simples do que a gente imagina. Muitos hoje, vocês, nós, eu me coloco, no início do processo, mas esse ano não progredi nada. Para você saber se você progrediu, compara seu ano de 2023 com seu ano de 2022. Se você cresceu, você progrediu. E é isso que é importante. Mas que tanto eu progredi? 10%, 20%, 100%? A sua mentalidade progrediu. Então, 2024 tem que ser melhor do que 2023. Você não pode ficar parado. Você não pode se estagnar. Pô, agora eu ganho 10 mil por mês. Não, já dá para pagar minhas contas e eu vou parar. Não. Se Deus te permitiu chegar nesse patamar, Deus não quer que você pare. Porque é como a parábola dos talentos. Você não pega o que Deus te deu e esconde. Você pega o que Deus te deu e multiplica. Então não tem fim. Ah, mas isso é ganância? Não. É movimentar o que Deus te deu. É sempre multiplicar o que Deus te deu. E aquilo que você aprende, você vai empilhando e ensinando para as pessoas. Então, dos drives de você se libertar das suas crenças é realmente alcançar o propósito. E o propósito, ele às vezes vai requerer esforço. Às vezes vai requerer dedicação. E às vezes nós não estamos dispostos a pagar o preço. Quantos de vocês pagam um preço? Porque às vezes você não quer pagar o preço, você quer ficar descansando, você quer ficar dormindo, você quer ficar confortável. E aí acaba não pagando o preço e reclamando da vida. Só um minutinho. Helena, coloca aqui para mim a continuidade do Spotify. Estou com um auxiliar aqui, estou pedindo para fazer um negócio aqui, viu, gente? Já vai. E a tranquilidade de você explanar e a tranquilidade de você ensinar também tem que acontecer. Esse ano, nós desprendemos e aprendemos a falar. Aprendemos a não ter vergonha. Aprendemos a desprender a nossa autoimagem. A não se importar com as pessoas. Isso também vai te libertar da sua timidez, que te segura, que te prende. É mais uma prisão na sua vida. Porque a palavra de Deus, inclusive, diz que a gente não deve ser tímido. Porque senão, como é que você vai pregar? Como é que você vai falar? Como é que você vai ensinar outras pessoas? Então, dos drives é esse. Eu fiz um pequeno PowerPoint que eu vou me direcionar, porque senão eu vou ficar um pouquinho para lá e para cá. Então, a gente está falando de propósito. E na caminhada, a gente vai ter transformação. A transformação do propósito, você seguindo o seu propósito, o mais importante, você já ouviu falar nisso, o fortalecimento. Vai haver obstáculos que você vai encontrar no caminho. E nós temos a mania de reclamar de problemas. Nós temos a mania de reclamar de obstáculos. Não tem como você ficar mais forte se você não passar por dificuldades.
você tem uma dificuldade no seu trabalho, você vai ter uma dificuldade no seu casamento, você vai ter Aqui. dificuldade na relação com seus filhos e você vai ter que vencê-las, porque Alex, não. elas vão gerar habilidade, mais uma habilidade, porque uma dificuldade nova é uma habilidade a mais. Uma novidade, um problema a mais é uma habilidade a mais. E nós temos o hábito de reclamar de tudo que é novo, de tudo que é diferente. Nós temos que agradecer tudo novo e diferente de obstáculo que acontece na nossa vida. Vocês que trabalham com prestação de serviço, por exemplo, quando você pega um cliente complicado, você tem a mania de falar, não vem aquele cara chato. E às vezes o cara só é exigente. Eu sou empresário de prestação de serviço. E às vezes eu ouço isso todos os dias. Nossa, lá vem aquele cliente complicado. E eu falo para os meus colaboradores, esse cliente é o melhor cliente. Ele exige de vocês o melhor serviço. Ele exige que você empenhe o melhor papel. Porque você vai ter muito mais cuidado com ele do que com aquele que faz o trem de aceita de qualquer jeito. Então, assim, cada um é de um jeito. Mas nós temos a mania de reclamar de tudo. Isso tudo, ó, pra você ver, você vai carregando. E você, quando você tem liberdade de pensamento, liberdade de julgamento, você vive uma vida muito mais leve. Vocês não imaginam o que é viver uma vida leve. Eu acredito que muitos devem conseguir, já estão nesse patamar. Mas é assim, algo libertador. Libertador. Você viver sem se preocupar com nada. Né? Muitos conhecem a minha história. Eu fiquei de Covid há 2 anos atrás, quase 40 dias entubado, e quase morri. Foi a chave que virou a minha mentalidade para poder realmente buscar o sentido da vida. Porque até 51 anos de idade, eu vivia a vida empurrando com a barriga. Já era empresário, já tinha muita coisa, mas em 2 anos para cá, eu mudei totalmente a minha vida. E mudei com a intenção de ajudar também as pessoas. E essa opção que você faz de ajudar as pessoas é a melhor que você pode fazer na sua vida. Porque quando você ajuda as pessoas, você também se ajuda. Porque é melhor servir do que ser servido. É melhor dar do que receber. Porque não tem como você fazer o bem para a pessoa e ela te devolver o mal. Então, você tem que aprender isso todo dia. Todo dia. É maravilhoso. Então, seguindo aqui o nosso roteiro, nós devemos seguir o nosso propósito, que e princípios para a gente alcançar algo na nossa vida. E isso deve ser a base para qualquer coisa. Propósito e princípio deve ser a base. Agora, existem outras questões que nós devemos nos atentar. Nós devemos atentar com família, com respeito, né? Com as emoções. Eu vou citar algumas situações para você elevar o seu nível de evolução. Nós vivemos em prisões. As prisões, elas são mentais. Você se aprisiona em pensamentos, em crenças. E você só faz isso porque você vai sempre fazer referência ao passado. Quando você se libertar do seu passado, você vai passar a viver o dia de hoje. Quando você vive o dia de hoje, você vai entender que nada para trás você tem que carregar. E isso te faz andar voando e não com 500 quilos nas costas. A Gleice é difícil. É difícil começar. Mas se você não começar, você nunca vai ter. Se você não der o primeiro passo, você nunca vai alcançar. Então, viva o hoje. Viva o hoje. Em todos os sentidos. Saia das prisões mentais, das prisões dos dogmas, dos modelos que você colocou na sua vida ou as pessoas colocaram para você. Então, você tem que reagir. E isso é feito de forma automática. Geralmente, essas prisões que acontecem na nossa mente, as prisões mentais, é algo que já vem automatizado, que já está instaurado na sua cabeça. Já está instaurado. E nós temos que nos libertar delas.
Como libertar? Colocando novos drives. Como colocar novos drives? Como é que eu vou desbloquear? Uma simples fala. Uma simples fala te desbloqueia. Você aceitar a novidade. A melhor desbloqueio é você aceitar. Você sabe que uma oração pode te desbloquear? Você que é cristão, por exemplo, você fez uma oração de desbloqueio de todas as maldições que você carregava de hereditária, de pecado. Você desbloqueou a sua vida. Deus ele é poderoso para te desbloquear só de você pedir. Só que nós insistimos em viver a nossa vida da nossa forma, conforme o nosso modelo, a nossa experiência, a nossa vasta experiência que não adianta de nada. Porque a gente tem que aprender todos os dias. Nós somos criança sempre, para aprender todos os dias. Então, nós temos que nos livrar dessas prisões. Então, e nós carregamos esse estado negativo. E a tendência das nossas vidas é sempre ser negativo. Por que nós somos negativos? Porque você vai se lembrar, que foi, né, já dito, porque por causa do tanto de não que foi falado para você quando você era pequeno. Os bloqueios são instaurados pelo seu pai, são instaurados pelos, principalmente os homens da sua vida, né? O pai, o padrinho, o professor, né? E você ouviu não a vida inteira. Eu bloqueei meus filhos. Eu bloqueei minhas filhas, muito. Como eu tive que pedir perdão para os meus filhos. Quem é que tem filhos pequenos aí hoje? Alguns de vocês têm, né? Eu, por exemplo, vou contar. Por exemplo, quando a minha filha era pequena, eu ensinava para ela o para casa. Só que cada um tem um cérebro, cada um tem um estilo, cada um vai aprender de uma forma. E eu vou ensinar o que eu sei. E eu quero ensinar da forma que eu aprendi. E ela tem que aprender da forma que eu aprendi. Só que cada um é de um jeito. Tem um que é mais emocional, tem um que é menos emocional. Tem um que aprende de forma de imagem, tem um que já é matemático. E eu lembro de gritar com os meus filhos quando eu ensinava. Eu era bruto, grosso. Para ensinar matemática, eu dava berro que o vizinho escutava. E bloqueei meus filhos, ensinando eles. Uma das minhas filhas hoje tem, sim, ela custou a fazer conta de tabuada, com mais de 20 anos de idade. De tanto que eu brigava. Eu entendi isso quando eu percebi que não estava funcionando. E contratei um professor particular e saí do percurso. Eu não sei ensinar aquilo específico. Vou ensinar para formar um profissional. Quando eu vi ela aprendendo sozinha, eu entendi que a forma que você ensina, a forma que você aprende, não é sempre a forma que você deve ensinar. E cada um aprende de um jeito. Então, você está escutando de uma forma, você vai aprender de um jeito. O que eu falo vai servir, às vezes, você vai pegar bem. Nossa, isso serviu muito. Mas, às vezes, para outras pessoas não vai servir nada. Porque você aprende de outra forma. Então, a liberdade de você não carregar culpas, hoje, ela já está desbloqueada. Mas continua tendo problema de matemática. Mas aí não é culpa minha, porque ela optou não gostar de matemática. Mas, tanto é que faz direito. Mas, hoje, eu deixo as libertas. Eu falo, ó, eu errei no passado, eu gritei. Então, hoje elas são professoras, as duas. Elas ensinam as pessoas. E elas ensinam da melhor forma possível. Até pessoas com problemas um pouco mais psicológicos têm facilidade. Porque elas aprenderam da forma certa, com pessoas certas. Então, hoje, não adianta você ser um pai bravo, um pai ignorante. Eu tinha até uma imagem que eu ia colocar. A gente aprende que a gente tem que cuidar da família. Não tem como você ter propósito na vida se você não faz em casa o seu para casa. Eu vou ensinar um propósito, quero ter sucesso. Mas se você não tiver sucesso no seu lar, na sua casa, com sua esposa, se você não amá-la, se você não servi-la, e isso sempre, o homem principalmente,
A mulher também acontece. Sempre quer ser servido. Mas eu te digo, sirva primeiro. Só o dia que você entende. Se você sempre servir, você vai ser servido e você vai entender como é o casamento. O casamento de sucesso, ele só vai acontecer quando você aprender a servir. Vocês tiveram hoje, um dia desse, uma palestra, né, da nossa querida colega aí, falando sobre casamento. Como foi o casamento dela? Como ela aprendeu com a vida, da parte do jeito mais difícil. Eu, graças a Deus, por mais que passei por situações, né, nunca passou na minha boca, apesar de passar pela cabeça, que a cabeça passa tudo quanto é porcaria, você sair de uma situação. Porque lá nos princípios da palavra diz que o que Deus separa, o homem, o que Deus junta, o homem não pode separar. Então, aquilo é princípio. E você não deve fugir dele. O mundo vai te ensinar tudo quanto é porcaria. Ah, deu errado, deu certo, você separa. E nisso você vai criando outro tipo de problema para sua vida. Sentimental. Outra prisão. De estar numa situação errada. Então, você que é um pai, você que é pai de família, seja o homem da sua casa. E às vezes a gente é um mau pai, um mau homem, um mau cuidador, uma pessoa irresponsável. Eu estava com uma imagem para mostrar, mas depois no final pode ser que eu mostre. Eu fiz um retiro, vocês acompanharam, algum de vocês, chama Legendário. E lá eles ensinam muito sobre família. E uma coisa que ensina, que abriu um drive na minha cabeça, é de você cuidar do seu corpo. Você preocupar com o que você come. Por quê? Porque você tem que estar apto a ser forte fisicamente. Imagina se hoje você precisar carregar alguém. Aí me veio na cabeça, sabe o quê? Aquela guerra que está acontecendo em Israel. Aquele povo carregando os filhos. Aquele povo correndo pelo deserto. Imagina você pesando 130 quilos, tendo que carregar sua esposa. Tendo que carregar o seu filho. Você já se imaginou? Até um dia desse, Israel era um centro turístico, cheio de gente visitando. Um sucesso. Não tinha nada de guerra. De uma hora para outra, estourou uma guerra. E aquelas pessoas que estavam tranquilas nas casas delas, estão apavoradas. E aquelas pessoas que estavam despreparadas, teve muitas pessoas que tiveram que carregar uns aos outros. E a gente não cuida da nossa vida. Você come qualquer porcaria, se aprisiona nos seus sentimentos, transforma comida em sentimento. Para você ficar feliz, você tem que comer demais. Para você ficar feliz, você para de comer. Então você muda a sua cabeça, vira uma bagunça. E você se prende a coisas que não precisa se prender. Então, uma outra situação de liberdade que você tem que ter é do seu próprio corpo. Você tem que estar pronto para cuidar da sua família. Você tem que estar pronto para cuidar dos seus filhos. Você tem que estar pronto fisicamente para cuidar de qualquer coisa que você precisa. Você tem que cuidar da sua saúde, como homem. Você ouviu nas estatísticas, por exemplo, os homens morrem mais cedo e as mulheres duram mais, porque o homem não cuida dele mesmo. Então, isso tudo são coisas que são necessárias para você chegar a cumprir o seu propósito. Às vezes você quer cumprir o seu propósito, mas não cuida da sua vida, você não cuida da sua saúde, não cuida do seu corpo, não cuida da sua família, não cuida dos seus filhos. Isso tudo vão virar problemas. Isso tudo vão virar traumas, situações que você tem que sair carregando sem necessidade. Agora, se você cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua vida, em que a sua cabeça vai preocupar? Com nada. Você vai ficar liberto. Porque você vai cuidar, você fez tudo o que era para fazer. O que você optar não fazer vai virar um problema lá na frente. Então você tem que ser bravo, você tem que fazer o que precisa fazer. Então nós escolhemos problemas muitas das vezes.
E por isso, nós sempre estamos aprisionados neles. Ou quer seja com a esposa, que você dá acesso em situações que não precisa, quer seja o seu vizinho que fez um barulho e você quer lá matar ele, quer seja o cara que bateu no seu carro e você quer sair na paulada com ele, porque você se preocupa com qualquer coisa. As pessoas só são aquilo, só são aquilo que elas carregam. Você não tem que preocupar com a vida de ninguém, só com a sua. Eu vou voltar lá atrás. Vai cuidar da sua vida. Então, se você cuidar da sua vida, por isso é o propósito, e seguir princípios, você vai alcançar a liberdade. Então, alguns drives, eles são, durante a vida, que a gente aprende, por exemplo, a única certeza que nós temos é da morte. Alguém tem mais alguma outra certeza? Eu creio que não. Se nós se a única coisa que é certa na nossa vida é a morte, nós temos que viver a melhor vida possível. Porque você sabe que você vai morrer. Amanhã? Não sei. Hoje? Não sei. Daqui 10 anos, 20 anos. Mas se a única certeza que a gente tem é a morte, a gente está preocupado com pequenas coisas, fazendo com que essas coisas nos ocupem, fazendo com que essas coisas tirem nosso sono. Você quer ter sucesso, você quer ser, né, ter poder, quer ter isso, quer ter aquilo, mas não quer ter paz, não quer ter liberdade. A verdadeira riqueza é a mentalidade que você carrega. É o que você escolhe, as opções que você escolhe na sua trajetória. Essa é a verdadeira riqueza da sua vida. Muitos buscam ganhar dinheiro aqui, buscar ganhar dinheiro ali. Tá certo. Você tem que ter opções. Eu, por exemplo, hoje estou com 3 processos ao mesmo tempo, mas nenhum me tira a paz. Estou mexendo com o consórcio, estou mexendo com a minha empresa, com a minha imobiliária, e graças a Deus está bem, né? Ganhei esse ano que eu não ganhei a minha vida inteira, né? A gente está falando de é, um milhão de reais. A empresa, graças a Deus, ela ao ano já faz isso. Então, assim, eu comecei do zero. Até um dia desse eu era CLT e ganhava 5 mil reais na CLT, depois de 20 anos de trabalho. Fiquei desempregado, fiquei dependendo somente de Deus e de mim e comecei uma nova trajetória. Fui ser prestador de serviço, fui vender. E é o que você sabe, que é o que te dá acesso às coisas. Você quer ser de sucesso? Vai vender alguma coisa. Qualquer coisa. Serviço, se vender, não de forma errada, né? Vender a sua imagem. O que você pode agregar na vida das pessoas. Vai vender algo. É muito fácil vender, mas você tem que ter tranquilidade para vender. Você tem que vender valores. Você tem que agregar na vida das pessoas. Senão não adianta. E você tem que se desprender. Você tem que se libertar de todas as prisões que te carregam. Então, a morte, que nós sabemos que vamos chegar nela, ela é a única certeza. Mas a vida depende só da sua decisão de agora. A sua decisão de hoje, a sua decisão que você vai fazer com a sua vida, com a sua família, com o seu trabalho. Então, e para isso, nós precisamos de uma outra coisa muito importante. A gente precisa de disciplina. Sem disciplina, você não conquista nada. Não adianta eu querer acordar, ter a opção de acordar de manhã e ficar até 10 horas da manhã na cama. Vocês aprenderam ao decorrer dos dias aí, muitos tomaram banho frio muitos dias. Eu acho que ninguém toma banho frio mais. 5 da manhã, eu acho. Né? Pode levantar a mãozinha aí quem toma banho frio. Né? Por quê? Não achou propósito nisso. Porque qual que foi a explicação? O banho frio ativa a musculatura, ativa componentes no seu cérebro que te deixa mais animado. E aí você parou de tomar o banho frio porque não é confortável. Precisa tomar um banho frio? É necessário? Não, não é necessário.
mas ajuda. Eu, por exemplo, desde novembro de 2022, nunca tomei um banho quente. Opção minha. Tomo banho frio todos os dias. No frio, aquele frio de rachar, banho frio. Por quê? Porque eu coloquei na minha vida um propósito. Só vou deixar de tomar banho frio o dia que eu alcançar o que eu preciso alcançar. Só que aconteceu? Já acostumei. Acostumei a tomar banho frio. Hoje, eu tomar um banho quente é a mesma coisa de tomar um trem ruim. É muito ruim o banho quente hoje, porque acostumei. E o costume foi bom, porque eu sei que o banho frio, eu não tenho mais cabelo, mas ajuda o cabelo, né? Ia ser bom para o Ricardo, por exemplo, mas ele já também não tem, né? Mas aí, com os bons costumes, a gente para de fazer porque é incômodo. Quem é que faz caminhada? Uma outra coisa que a gente opta, você é preso na comodidade. Você não quer vencer. Eu descobri hoje que todas essas corridas que eu fiz com 3 lesões em cada joelho. Acabei de pegar minha tomografia hoje, no centro, porque eu estava sentindo um pequeno... Começou a me incomodar. 3 lesões em cada joelho. Corri 5 quilômetros lá no Pablo, 7 dias. Corri esses dias com os meninos, 5 quilômetros. E não dei desculpa. Agora, se eu soubesse, pode ser até que eu ia dar uma desculpa. Mas eu corri 5 quilômetros e não dei desculpa. Doeu? Doeu. Mas corri. Porque eu me propus a correr. Então, quando você se propõe a fazer, faça. Não dê desculpa. Eu vou deixar de correr porque está com lesão? Não, não vou deixar de correr. Eu corri a vida toda agora com lesão, vou correr com lesão mesmo. O que eu vou fazer é cuidar da lesão. Que agora eu sei que eu tenho ela. Mas eu não vou deixar de fazer o que tem que fazer. Então, a gente não conquista o que tem que conquistar porque a gente deixa de fazer o que precisa fazer. Por quê? Você, muitas das vezes, é acomodado com seu sofá, com sua cama, com seu Netflix, com seu patamar que você alcança, com o platô que você já tem, por exemplo, uma condição média e paga suas contas. E você para na sua vida. Você para ali porque está confortável. Não está confortável, vou parar aqui, vou dar uma descansada. Só que aí se acomoda e não sobe mais. Só que Deus não quer isso na sua vida. Deus quer que você cresça e cresça e cresça e cresça. E você crescendo, eu vou te dizer, você é o melhor exemplo que você tem nessa terra. Porque muitos estão te vendo. Você acha que está andando sua vida e ninguém está te vendo? O seu filho está te vendo, sua esposa está te vendo, seus irmãos estão te vendo, e você acha que ninguém está te vendo. Mas muitos estão desanimados. E só faz porque você faz. E você quer desistir. Eu fui no Legendário 4 dias, no meio do mato. Barraca, comida de acordo com a regra, e situações bem diferentes. E eu levei um sócio meu, de 68 anos. Ele fez o que eu nunca imaginei que ele ia fazer. Ele foi até o fim. Fez o que tinha que fazer. E no primeiro dia eu falei, esse negócio não é para mim. O que eu estou fazendo aqui? E falei, eu vou desistir. E Deus só virou para mim e falou assim, se você desistir, você vai ser um mau exemplo para as pessoas. As pessoas também vão desistir. Muitos estão esperando você chegar. E a primeira pessoa era aquele que eu levei. Porque eu tive que dar o exemplo. Aí eu não estava desistindo porque eu não estava conseguindo. Porque eu não vi propósito. Aí Deus me mostrou o propósito no caminho. Porque eu fui lá para encontrar a montanha que a gente fala, né? A gente vai lá atrás da montanha, né? Na verdade, a gente fala o caminho, a gente vai para desfrutar o caminho. E o caminho é Deus. Então a gente foi lá para desfrutar a presença de Deus. Lá no meio do nada, sempre está buscando, né? O seu eu, o seu propósito, por isso que eu fui. E alcancei, sim, mais um pouco do meu objetivo, do meu propósito. E na trajetória ainda consegui alcançar um monte de gente, cumprindo só o que eu fui fazer,
E muitas vezes você fala que vai fazer e desiste. E seu filho, que está aí do seu lado, está te vendo. E você, quando desiste de uma coisa pequena, um curso, um a fazer, você está dando um mau exemplo ao seu filho. Porque ele veio, papai desistiu, também posso desistir. Minha mãe desistiu, também posso desistir. A sua esposa, seu marido. Então, às vezes, a gente faz algo, se propôs, e desiste por qualquer outro motivo, dá desculpa e desiste. Mas se Deus colocou algo em sua vida, faça até o final. Porque tem propósito em sua vida. E isso te dá liberdade. Vou te falar, a melhor coisa que tem na vida é viver uma vida com o pensamento vazio, sem preocupar com nada. Sem preocupar com o que eu tenho que fazer amanhã, se eu vou acordar amanhã, para onde eu vou, o que eu vou fazer. A única coisa que eu vou fazer quando acordar é ver meu planejamento. Mas até amanhã, não tem nada para pensar. Simplesmente para pôr a cabeça no travesseiro e dormir. Porque o dia já está acabando. E você já está cumprindo o propósito. Então, voltando, a gente voltou falando da disciplina. E a gente falou daquela pessoa que alcança ali o meio do caminho. E a gente fala que, a gente chama, né, o meio de mediocridade. Então, não seja medíocre. Não se satisfaça com a metade da coisa. Não seja mediano. Seja o melhor em tudo que você vai fazer. E você vai conseguir se libertar dessas travas. Eu vigiar o horário aqui. Daqui a pouco vamos continuar aqui. E aí, uma coisa que a gente faz muito, que a gente aprende, mas eu vou falar que tem muitos novatos aqui, a gente dá desculpa. E a gente dá desculpa por qualquer coisa. A gente dá desculpa por não estar aqui, dá desculpa por não fazer, por não falar. Mesmo nós, que já temos um pouco de mentalidade, a gente tem já um pouquinho de vontade de dar desculpa. Todos nós. Nós não somos o que precisamos ser porque damos desculpa. Nós não chegamos onde deveríamos ter chegado porque damos desculpa. Mas isso é uma realidade na nossa vida. Nós realmente damos desculpa para tudo. Porque se você fizer, igual eu disse lá atrás, o que você propôs a fazer e não dá desculpa, você vai chegar onde você deve chegar. Onde você se propôs a chegar. Nós estamos finalizando 10 em 1. Muitos, cada um do seu jeito. Nós demos desculpa para não fazer o que era para ser feito. Mas vamos chegar no final. Cada um com o seu resultado. O seu resultado é só seu. Agora, o que você vai colher é o quê? Resultado do que você plantou. Você vai ter só o que você merece. Você merece mais? Não. Você merece isso que você tem. Porque só isso que você plantou. Então, a vida e a liberdade de ter as coisas, decidir pelas coisas, é sua, é nossa. De simplesmente escolhermos as decisões corretas. Muitas das coisas que nós vamos fazer é arriscado. Mas nós temos que arriscar. Ah, mas eu, Gleison, vou sair da minha zona de conforto. É para sair da zona de conforto. Ninguém quer conforto. Deus não quer seu conforto. Se quiser conforto, primeiro você nem buscaria Deus. Porque Deus quer que você ande em novidade de vida todo dia. E se você quiser andar em novidade de vida, é risco todo dia. É coisa nova todo dia. Então você tem que arriscar. Você já ouviu falar que ele só vai te dar no caminho. É igual quando ele falou com Moisés. Saia da sua terra, vai andar. Para que direção? Vai andar. Deus te chama. Você não sabe para que direção você tem que ir. Mas você dá um passo. Depois que você dá o primeiro passo, ele fala, agora é para ali. Então, se você não se propor a dar o primeiro passo, você não vai chegar no lugar nenhum. Então, isso é uma realidade nas nossas vidas. Eu tenho duas pessoas que eu modelei esses dias. Um é o Michael Jordan e o outro é o Kobe Bryant, aqueles jogadores de basquete. Eles têm, o Kobe Bryant, ele tem uma filosofia, tem até um nome esquisito, tem o nome de uma cobra, como é que é o nome do negócio? Mamba negra.
É você ser extremo em tudo que faz. Seja extremo, seja o melhor. Porque se você for o melhor, o que vai dar errado na sua vida? Você vai ser escolhido. Se você for mediano, você nunca vai ser escolhido. Se você for medíocre ou pior do que isso, você nunca vai ser escolhido. E você nunca vai alcançar. Então, o Michael Jordan, por exemplo, para ele chegar onde ele chegou, né, na história dele, fala que ele perdeu 300 jogos. Fala que ele errou 9.000 arremessos. E hoje ele é um dos melhores jogadores. Nós estamos no primeiro ano. Quem é 10 em 1? Nós somos vitoriosos. Você é vitorioso. Você é um sucesso na sua vida. Dentro da sua expectativa. Dentro da sua realidade. Você já é vitorioso porque você já não é a mesma pessoa que você era. Você não é o que você gostaria, mas você não é mais o que você era. Então você já é vitorioso. Continue dessa forma. Só que com liberdade de vida. Para você conduzir a sua família, conduzir os seus filhos e conduzir a sua empresa. Viver uma vida em liberdade. Você sair das prisões mentais. De se apegar a pequenas coisas. Porque elas são quando você cuida da vida dos outros. Aí você carrega coisas que você não deve carregar. Aí causa sentimento, causa emoções que você não deve sentir. É por isso que você tem coisas que você não precisa ter. Mas, Grace, como é que eu alcanço isso? A liberdade. Desvencilhando as emoções que não são suas. Você carrega, às vezes, um rancor que não precisa carregar. Você carrega um peso que não é seu. É por isso que você não consegue liberdade. Então, para você ser liberto desta prisão, você tem que parar de cuidar da vida dos outros. Eu volto sempre à referência antiga. E você vai ter sucesso nesse sentido. Isso é excelência. Se você viver a vida em excelência, que é o drive, você vai, como o Michael Jordan, batalhou 9.000 erros, 300 jogos. Hoje você vê o cara, você acha que o cara nasceu jogando. É foda, o cara era foda, nasceu foda, não. O cara ralou, chegou. O tal do Kobe Bryant, mesma coisa. Então, todo mundo que você vê sucesso hoje, o cara teve trajetória. Você teve a sua trajetória. Só que depende da entrega que você faz. Você quer 100% de resultado, mas dá 160% de entrega. Então, não tem como, a matemática não fecha. Se você quer 100% de resultado, dá 100% de entrega. E aí você vai conseguir chegar onde você quer chegar. Então, são coisas que nós temos que aprender. E aí, eu gostaria de falar uma outra coisa para alguns pais, aproveitando que nós estamos aqui quase que em família. Eu fui, muito tempo da minha vida, uma pessoa introvertida. Eu me lembro de dançar uma música com minha filha em cima dos meus pés. E o tempo passou. Você que é pai, você que é mãe, você deve se lembrar. E eu conheço muitos pais que têm dificuldade de expressar carinho. Eu tenho. É uma... Ah, mas por quê? Porque você não tem merecimento? Porque você não... São travas que a gente carregava. E eu quero que você, hoje, se liberte disso. Se você tem a dificuldade de... Porque isso vai te atrapalhar a ter liberdade que você precisa. Isso vai te atrapalhar, vai te aprisionar a algo que estava no passado. Ah, mas é merecimento. Ah, mas é trava que eu carreguei do meu pai. É tudo. Todas essas coisas. Mas o dia que você chegar para os seus filhos, tem gente que já tem facilidade e já faz isso todos os dias. Não vai se aplicar a todos. Mas muitos. Eu conheço gente que está aqui na live que tem essa dificuldade de falar eu te amo e de fazer um carinho para o filho. E você quer viver em liberdade se você nem consegue amar seu filho.
Você quer viver em liberdade e sair da prisão se você nem consegue expressar amor para o seu filho. Você não consegue falar o que precisa falar. Para o seu filho. Imagina para o próximo. Tem gente que tem... Quantas vezes você abraçou o seu filho e fez um carinho nele? Ou aceitou o carinho dele? Ou chamou para conversar? Quantas vezes? Gleison, eu não consigo. Eu não fui criado assim. Eu sei que você não foi criado assim. Mas é tempo de você largar e se libertar dessa situação. E viver essa vida em liberdade. Como é que você vai fazer isso? Fazendo. Chame ele e fale o que tem que ser falado. Abrace ele. Pode começar sem falar nada. Só abrace. E mostre para ele com seu ato o que você precisa fazer. Fazer o que precisa fazer. Nós não alcançamos o que nós precisamos alcançar porque nós não fazemos o que precisa ser feito. E começa em casa. E o propósito começa em casa. E o que tem que ser feito começa em casa. Você quer ensinar pessoas, mas não pratica em casa. Então, como é que você vai ensinar alguém se você não consegue nem chegar no coração do seu filho, nem no coração da sua esposa, do seu marido? Como é que você vai transbordar? Comece na sua casa. Faça hoje. E você vai conseguir dar mais um passo para a liberdade. E eu te digo o seguinte, coloquei uma imagem aqui de um caixão. Desculpa. Porque eu poderia não estar aqui hoje. Poderia estar fazendo próximo de 2 anos que estaria enterrado. – 10% só das pessoas sobreviveram. 10%. E eu estou entre 10%. E é por isso que eu glorifico Deus, que tem propósito na minha vida. E não tenho motivo de ter vergonha da vida que Deus me deu. Você entende que a liberdade é mais nobre do que todos os sentimentos que você pode carregar? É muito pequeno você se prender a sentimentos que não são seus, a travas que não são suas, a pesos que não são seus. Quer seja o amor que você não aplica para o seu filho, para sua esposa, a raiva que você sente das pessoas que não precisa sentir, coisa que você carrega que não precisa carregar. É só se libertar com fala. Eu me liberto disso e você fica liberto. Desculpa, mas é só porque eu tenho um coração meio mole para essas coisas. Mas eu coloquei a imagem do caixão para me lembrar que eu vou viver a vida que eu preciso viver. Não precise ter uma enfermidade na sua casa para que você acorde. Não precisa ter uma enfermidade mortal na sua família, nos seus filhos, para que você dê valor ao que você precisa dar valor. As decisões que você precisa tomar. Não espere chegar nesse ponto. Nós tememos coisas que não deveríamos temer. Você tem ansiedade, porque você começa a preocupar. Eu tinha, quase morri por ela. Quando colocou aquele trem no meu nariz, eu comecei a sentir falta de ar, tive que tomar calmante.
Tive que ir para o psiquiatra no hospital, porque eu era ansioso. Eu queria preocupar e tomar conta da minha vida, das minhas filhas, no hospital, querendo saber como ia ser as coisas amanhã, sendo que a minha vida já estava, nem era minha mais, nem controlar mais ela eu podia. Eu só me lembro de dar senhas dos bancos para os minhas filhas. Falei, ó, resolve. Acende aí, Michele. Entende? Entende? E a gente fica preso a coisas que não precisa estar preso. E o medo é um dos maiores problemas que a gente carrega. O medo de arriscar, o medo de viver, o medo de ser liberto. Se desprenda das suas prisões emocionais. Decida se desprender. E o medo é uma coisa que só existe na sua cabeça. O medo é formado pelos nãos que você recebeu quando era pequeno. Porque eles não existem. O medo é algo que foi formado e foi criado pela sua mente. Você pode qualquer coisa. O princípio e o propósito é: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você é filho do Deus vivo, pode todas as coisas, é dono do ouro, da prata e é Deus. Você é filho e herdeiro. Então, você é soberano. Você é imagem e semelhança de quem? De alguém que é o Criador. Você precisa mais de quem? Então, é só isso. Quando você ligar o seu propósito a essa realidade, você entende e vai entender que você vai conseguir chegar onde você quiser chegar. E não precisa carregar nada que não precisa carregar. E não desista. Nunca desista do que você começa. Porque a gente desiste quando a gente duvida. A gente desiste quando a gente começa a carregar desculpas. Tire as desculpas. Tire a opção de desista. Tire a opção não posso, não consigo. O não, tome cuidado com ele. Começa a praticar, eu posso. Começa a praticar, eu consigo. Começa a praticar, eu sou. Porque Deus te fez assim. Nós somos sempre, você aprendeu que você é solucionador de problemas. Devemos ser. E para você fazer isso, uma coisa que você aprendeu também durante esses dias, para quem não está aqui, aprenda a se conhecer. Não espere muito tempo para isso. Se conheça. Para você saber o que você pode e onde você pode chegar. Tem gente que não sabe nem se consegue fazer uma flexão de braço. Tem gente que não consegue nem saber se consegue dar um pique de 1 quilômetro. Não se conhece nem no físico, muito mais no emocional. Se conheça. Se você se conhecer, se você alcançar o seu propósito e saber onde você quer chegar, ninguém te segura. Ninguém. Nada te prende. Nada. Você vai chegar onde precisa chegar. E a prisão é uma escolha que fazemos todos os dias. E muitas das vezes a gente permanece nela, todos os dias. Porque ela vira rotina na nossa vida. Aquela rotina. E você se aprisiona na acomodação. Você se aprisiona em fazer a mesma coisa. Não, não queira. Queira criar, não queira criar. E não queira contar. Queira viver a sua história. Porque a sua história é vivida cada minuto da sua vida. Eu vou só dar uma dica rápida de como a gente toma decisão. Porque ela é importante para a gente viver. Você primeiro vai enumerar todas que você precisa tomar. Todas as decisões. Põe no papel. Depois você pega elas. Você tomou várias. Tem que tomar várias. Escolha as mais relevantes. E depois você vai pôr nota dela. Por nota.
Essa é 100, essa é 50. Coloque por relevância. Depois você vai colocar o que você gasta para tomar aquela decisão, o custo dela. Depois você vai colocar o risco. Que risco eu tenho em tomar a decisão? São coisas que vai te facilitar você tomar decisão. Porque tem gente que não consegue tomar decisão. E depois, que preço você vai pagar para tomar essa decisão? Eu aguento pagar o preço? O caminho eu devo seguir com essa decisão? Você fazendo essas coisas, você vai clarear a sua tomada de decisão. Porque às vezes você tomar uma decisão, esquerda, direita, céu e inferno. Ele não vai te facilitar tomar as decisões. Vai gerar uma técnica para você tomar decisão. Enumera, você escolhe, você, como diz, né, precifica, não é precifica, mas você coloca ponderação, você vê o risco, vê o preço e vê se aguenta. E toma decisão. Porque muitas das vezes a gente tem que tomar decisões difíceis. E você não tem para quem perguntar. Mas tem que tomar decisão. Porque a sua vida, ela é norteada por decisões. E já chegando no final, a gente nos atrapalha muito as nossas emoções. Eu sou muito emotivo. Mas eu sou emotivo de coração. Se eu vejo um desenho animado, eu choro. Eu vejo uma historinha triste lá sei lá, do Chapeuzinho Vermelho, eu choro. Mas é da natureza, não é porque carrego nada. É porque eu acho legal. Eu choro à toa mesmo. Mas não me causa nada no meu coração, é só mesmo porque eu acho, faz parte da minha natureza. Eu tenho que dar uma segurada. Porque fica parecendo um homem desse tamanho, o capacete de um homem de 1,82 m, velho, careca, chorando. Então, mas eu tenho essa natureza. Então, as emoções, elas definem muito as nossas decisões. E muitas são traiçoeiras. Então, tome cuidado com as suas emoções, a emoção que você vai carregar quando você está diante de uma situação. Dê nome a ela e, se preciso, liberte-se dela, para que você não carregue ela para lugares que você não precisa carregar. Porque você não pode carregar nada que não é necessário. Porque senão você vai carregar mais um problema. E você tem que ser, nas suas emoções e na nossa vida, eu disse que elas são traiçoeiras, elas são como armadilhas, na verdade, em alguns casos. E nós temos que tomar cuidado. Nós temos que buscar sempre a paz na nossa vida, para vivermos uma vida em liberdade e fora das prisões que a vida nos traz. E eu vou te falar, não é fácil, mas é possível. E se é possível, você pode fazer. Hoje, nós estamos no mês de outubro, final do mês de outubro, e eu, com 10 em 1, vivi uma experiência inimaginável, carregando um resultado que eu nunca imaginei carregar. Em um só mês, por exemplo, eu alcancei resultados que eu carreguei, o que eu ganhei em um mês, com a mentalidade que eu tenho, eu ganhei na minha rescisão de 22 anos de empresa. Ah, Gleice, mas você está falando de riqueza? Não, estou falando de mentalidade. Porque tudo isso foi a liberdade que eu alcancei nas decisões que eu aprendi a tomar, na vida que eu passei a não tomar conta e na minha que eu passei a tomar conta. Nas desculpas que eu parei de dar, que você também deve parar de dar. São coisas simples. Nós estamos cansados de ouvir, mas nós não estamos fazendo. Se você se preocupa e se tem algo que não te faz voar, é porque você não está fazendo o que precisa ser feito. É só tomar a decisão certa e fazer. Nós temos que ser realmente aquela pessoa que faz a história. Nós temos que ser o protagonista da nossa vida.
Não devemos deixar que ninguém nos defina. Ninguém deve falar que você é isso ou você é aquilo. Você é o que Deus disse que você é. Só isso. E tudo isso que eu disse aqui hoje, você já ouviu. Mas muitas das coisas você não fez. Eu digo que muitos eu também demorei para fazer. Hoje eu posso dizer que ainda rateio, mas eu vivo uma vida em liberdade. Não carrego mais, não estou mais na prisão que me prendia. Porque não carrego emoções que não preciso carregar, sentimentos que não preciso ter e pensamentos que não preciso ter. Outra coisa importante, se o seu ambiente não é propício, você já aprendeu, tem que mudar de ambiente. Amigos, mude deles. Deixe alguns para trás. Se ele não carrega o mesmo propósito seu, infelizmente não deve andar com você. Ele pode até te alcançar depois de ver o seu trajeto, sua trajetória. Mas, se você quer viver uma novidade de vida e sair da prisão que você está carregando, ou quer carregar, ou fica carregando, você tem que tomar decisões. E aí, finalizando, mais uma vez, tem algumas coisas também que nos atrapalham, que são sentimentos negativos, que tem a ver com essa emoção que a gente carrega. E quando a gente vê, nós principalmente, que estamos meio no mundo digital, quando a gente vê aqueles flashes de vidas, não se iluda, aquilo são só flashes de vidas. Não tenha inveja, porque é muito negativo. A palavra de Deus abomina a inveja. Aquela vida que as pessoas recortam e colocam no Instagram, aquilo são só flashes. Eles não vivem aquela vida. E muitas das vezes nós nos comparamos com eles. Você não deve se comparar com ninguém. Você deve se comparar só com você mesmo. Como eu era antes e como estou agora. E você não é a mesma pessoa que você era ontem. Ou que você era no início do ano. Você evoluiu muito. E você já é um sucesso. Se você continuar nesse mesmo ritmo, acertando alguns ponteiros, daqui a algum pouco tempo, você vai estar em um patamar que você nunca imaginou estar. E aí uma coisa que nos atrapalha muito, na verdade são duas coisas. A inferioridade, que a gente acha que não consegue, que a gente não é capaz. Você pode todas as coisas. O que te diferencia de qualquer outra pessoa que já alcançou é a instrução. Se você buscar a instrução certa e se propor a fazer, você vai alcançar o resultado que você tem que chegar. E a vergonha e a humildade. Você ser muito ali, coitado, você não vai conseguir alcançar o que você também precisa alcançar. Então, queridos, uma outra coisa que eu queria ver, que eu ouvi um dia desse, que às vezes a vida da gente são como lentes. A gente coloca lentes nos nossos olhos e vê o mundo conforme o que a gente carrega por dentro. Só que o mundo lá fora, ele não muda. O que muda é só como nós vemos o mundo. Você está emotivo, nervoso, você vê o mundo de uma forma. Você está alegre, com energia, você vê o mundo de outra forma. Então, você entende que tudo está na nossa mente? É tudo os olhos e a mente, o que você vê e o que você imagina. Então, mude a sua mentalidade. E você vai viver a liberdade que a gente tanto busca viver. E o sucesso vai vir naturalmente. Não precisa de você preocupar com isso. Desculpa ser tão extenso, mas é isso que eu tinha para falar para vocês sobre liberdade. Eu gostaria só de apresentar uma oportunidade para vocês, eu vou postar no grupo, que como empresa, e para propor para vocês que
buscam renda, eu gostaria de propor uma parceria. Hoje eu tenho uma imobiliária e estou precisando de imóveis. Mudando de assunto, eu vou apresentar para vocês uma valorização que eu vou apresentar de prêmio para todos que montarem a parceria com a Prado Imóveis. Se vocês indicarem clientes para a Prado Imóveis, eu vou valorizar a cada cliente indicado de imóveis residenciais para alugar. E se vender, eu tenho valorização no aluguel, valorização na venda, valorização se alugar, todas essas valorizações. E eu vou passar para vocês com a Prado Imóveis, vocês vão poder entrar em contato comigo, eu vou postar no nosso grupo, né? Eu vou dar só um breve exemplo. Se você indicar um cliente, só indicar um cliente que tem um imóvel de residencial para alugar de R$ 1.500, você já pode só indicar e ele cadastrar, você vai lá e pega lá R$ 100 na Prado Imóveis. Só indicar e ele cadastrar. Se eu alugá-lo, você ganha mais R$ 200. Então, só isso são R$ 300. Isso é uma parceria que eu estou fazendo com todo o nosso grupo de transbordo, para quem está interessado. Os patamares de venda são muito maiores, mas são muito mais esporádicos. Eu vou passar 10% da indicação de venda da comissão para a pessoa que indicar o cliente de venda de compra, cliente que quer comprar. Ele comprando com a gente, o que eu receber, eu passo um percentual para ele. Tem uns valores que eu tenho que descontar, mas eu vou detalhar para vocês. Eu acho que vai ser uma situação interessante para nós aí melhorarmos a nossa parceria de negócio. Mas é isso que eu queria dizer para vocês. Eu agradeço a vocês todos que tiveram a paciência de me ouvir até agora. Não sei se foi relevante, se fez sentido. Vamos ouvir os comentários. E é isso. Eu vou finalizar aqui no Instagram. Muito obrigado a vocês. Está gravado para quem quiser ouvir. Fique à vontade. Se fez sentido para você, tranquilo. Se não fez, fique em paz. Mas eu acredito que muitos um dia vai fazer sentido. Deus te abençoe. E muito obrigado pela presença.